Então aqui eu estou dentro do programa Arduino IDE e tenho escrito esse programa aqui que faz a leitura de termopares em uma plaquinha ATmega 2560 do Arduino. Então são vários arquivos aqui, entre eles esse arquivo thermocouples, está tudo em linguagem C. Então é ele que faz a leitura, né, através de uma são essas plaquinhas aqui, ó. Esse aqui é a plaquinha do termopar número 1, termopar número 2, 3 e 4. Tem espaço para mais aqui, completando 10 termopares, mas eu não tenho eles instalados ainda. E o que eu vou fazer agora é só conferir a parametrização nesse arquivo parâmetros. Aqui eu tenho a quantidade de termopares instalados 4, que eu já mostrei, de um total de 10. Aqui as portas, onde cada um está instalado. Qual é o tipo de termopar que está selecionado. Então, caso eu precise trocar e colocar um termopar do tipo R, por exemplo, na posição 1, é só trocar esse K por R. Enfim, é bem tranquilo. E aí aqui em cima é o tempo em milissegundos, atualização dos sensores. Então ele está atualizando a cada 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. E aqui é o intervalo de tempo para salvar os dados no cartão SD, que é 1 vezes 1000. Né? Ele é um múltiplo desse número de cima. Então 1 vezes 1000, 1000, ou seja, de 1 em 1 segundo. Ele estava inicialmente marcado para 60, ou seja, 60 mil milissegundos, ou seja, 60 segundos, que é um minuto. Estava para 1 em 1 minuto, mas o teste que eu vou fazer ele é muito rápido, então eu estou alterando aqui. E já que eu estou alterando, eu preciso então compilar, traduzir para a linguagem de máquina. É o que ele está fazendo aqui. Ó, já compilou para a linguagem de máquina e agora eu vou subir ele para a plaquinha. Então eu clico aqui, ele começa a piscar esses LEDs na placa ATmega 2560. Tá aqui, ó, feito o upload, né? Então ele carregou e aí agora é só desconectar aqui, montar essa plaquinha aqui em cima e fazer o teste. Bom, então eu já atualizei a plaquinha e já montei ela aqui. O cartão SD também está alocado aqui, então é só nós ligarmos. Aí. Ok, tudo pronto, 7.4 volts, hoje é dia 16/2, 9h57. Umidade relativa 61%, temperatura 27 graus, hoje está um dia relativamente quente, altura 850 metros e a pressão 91,5 kPa. Vamos ver como é que estão as medições, e isso, todos os termopares indicando a mesma temperatura ambiente, que por sinal é a mesma, praticamente a mesma medida aqui na placa do circuito. Aqui, ó, tá aqui atrás dos cabos, ó. Então nós vamos começar a fazer a gravação dos dados, gravando. Então o que nós vamos fazer aqui é sensibilizar esses 4 termopares tipo K. Então eu vou sensibilizar aqui o primeiro, na parte mais quente da chama. Vou sensibilizar o segundo. O terceiro. E o quarto. E aí eles, desligando, eles vão resfriar. Vou aguardar um pouco, que as temperaturas devem estar um pouco altas. Deixa eu ver aqui. Eu achei que estaria um pouco mais alta, mas tá tudo bem. Aqui, nesse nível, só para gerar um gráfico mais interessante de observar, eu vou forçar o resfriamento. Coeficiente de convecção diferente. Tá bom, então para a gravação. E agora, desligar aqui, tirar o cartão SD e
Vamos carregar ele no computador para ver os dados. Então tá aqui, conectei o cartão SD, abriu aqui o arquivo. Agora o nome do arquivo é o horário, hora, minuto, segundo. Então agora são 10h10. Foi agorinha há pouco que eu fiz a medição, era 9h58 ainda. Notem que aqui está errado a data, ele não está exibindo, gravando corretamente, isso daqui é algo para eu corrigir. Mas então, como é esse primeiro arquivo aqui, é só copiar ele e... Beleza, então aqui nós temos dois programas que são esses aqui. Esse primeiro exibe o resultado. Então é só eu colar o nome do arquivo aqui. Opa, veio errado. Deixa eu corrigir. Aí, e colar nesse outro aqui que vai gerar o relatório. Aqui vai ter que corrigir também. Um errinho, né? Vamos primeiro fazer rodar esse outro aqui. Deixa eu limpar o kernel primeiro. Aqui é um programa em Python, feito no Spider. Então, vamos rodar ele. Ok, rodou bem rápido. Ele mostra aqui os dados que foram adquiridos, né, no registro, que foram registrados. E aqui embaixo o gráfico. Então, nesse caso aqui, eu usei uma variável chamada S na unidade, que ele utiliza o tempo em segundos. Mas se eu tivesse colocado M ou H, ele dividiria por 60 e por 3.600, respectivamente, então daria em minutos ou em hora. Porque depende muito, nesse caso desse exemplo, era um teste rápido, feito aí em torno de 1 minuto, né, de teste. Agora, se fosse uma medição de uma curva de sinterização do refratário de um forno, por exemplo, que demora várias horas, primeiro que eu não estaria aquisitando a cada um em 1 segundo, mas sim a cada minuto, por exemplo, ou a cada 2, 5, 10 minutos. E também que daí eu teria que ajustar essa escala. Então eu faço isso nessa variável ali que eu mostrei. Dá para ver aqui que a ordem dos termopares está correta. Primeiro eu sensibilizei o 1, 2, o 3 e o 4, então o azul, amarelo, verde e vermelho. Então, ó, primeiro o azul, depois o amarelo, depois o verde, depois o vermelho. Tá correto. E as temperaturas que eles sobem aqui, ó, em torno de 250, no caso do 2 passou um pouquinho de 300, são temperaturas bem mais baixas que a temperatura da chama, mas como é uma chama aberta e não atingiu o equilíbrio regime permanente, então é normal que não consiga aquecer tanto mesmo. E aí depois que eu retiro a chama, acontece um processo de convecção natural, que a temperatura cai de acordo com uma função exponencial, né, proporcional ao coeficiente de convecção natural. Mas aqui chega um momento em que eu forço, né, com um caderno, imprimindo uma corrente de ar. Então aqui a convecção forçada, né, amplifico a transferência de calor, no caso o resfriamento. E aí o processo aqui, eu lembro que eu medi as temperaturas, estava entre 150 e 180, então está coerente aqui, ó. E depois do processo final, antes de desligar, eu lembro que tinha aí chegado perto um pouquinho abaixo dos 100 graus Celsius, então está correto. Já esse outro programa aqui, ele gera o relatório automático. Ele demora a executar, ele demora mais de 20 segundos para executar, porque tem várias bibliotecas. Mas a vantagem é que ele automatiza o processo de geração do relatório. Então esse gráfico que eu estou exibindo aqui vai aparecer no arquivo Excel junto com outros dados, o logo da empresa e tudo mais. Tá aqui, ó. Então ele já gerou um PDF e eu coloquei a logo da empresa aqui em cima, o título, né, data e hora da emissão do relatório e da medição, que são diferentes, e qual o nome do arquivo, e o resumo estatístico bem simples aqui, ainda tem muita coisa para mexer, para melhorar, e aqui o dado que foi, os dados registrados. Então ficou bem bacana esse estudo.